Oi, mundo! Seja bem-vindo ao 5º episódio de Mulher Fala Sobre Política, a primeira série especial da De Mulher para o Mundo. Se você está com a gente desde o nosso primeiro episódio, O que é Política, já está sabendo do assunto de hoje. Mas se esse não é o seu caso, corre no nosso perfil para assistir os 4 episódios anteriores, a gente te espera. Hoje vamos falar sobre os cargos em disputa para as eleições deste ano e a função de cada um deles. Nas eleições de 2022, que acontecerão no próximo dia 2 de outubro, 5 cargos têm candidatos em disputa: Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. Para entender melhor nossa responsabilidade em relação ao voto em cada um desses cargos, é importante que saibamos o que cada um deles deve fazer, ou seja, sua função política. Vamos começar pelos deputados estaduais. Eles são os representantes do povo na Assembleia Legislativa, eleitos por um mandato de 4 anos. A Assembleia Legislativa, por sua vez, é um espaço que compreende as atribuições constitucionais de legislar, que é apresentar, discutir e decidir sobre propostas legislativas, instituindo normas para o cumprimento de direitos e deveres na sociedade através de projetos de lei, moções, resoluções, entre outros. Além disso, a Assembleia deve fiscalizar e controlar, ou seja, acompanhar a execução de ações como execuções orçamentárias, contas e contratos, investigar, verificando a ocorrência de ações ilícitas e propondo soluções e afins. A eleição de deputados é feita pelo voto proporcional, isto é, não basta ter a maioria dos votos para se eleger. Além dos votos do candidato, levam-se em conta os da legenda, aqueles do partido, e o número de vagas conquistadas pelos partidos na Assembleia. Resumidamente, os deputados estaduais devem propor, emendar ou alterar projetos de lei que representem os interesses da população, bem como fiscalizar o trabalho do executivo, ou seja, do governador, do vice-governador e dos secretários estaduais. O número de deputados em cada assembleia varia de acordo com a quantidade de deputados federais de cada estado. Dessa forma, quanto maior a população de estado, mais deputados ele terá. Vamos agora entender um pouco mais sobre o cargo de deputado federal. Assim como os estaduais, sua maior função é legislar, propõe, discute e aprova leis, e pode até mesmo alterar a Constituição. Ele também controla e fiscaliza as ações do Executivo, contando, por exemplo, com o TCU, o Tribunal de Contas da União, que é responsável por avaliar como os recursos públicos estão sendo usados. Os deputados federais podem também solicitar informações a órgãos do governo e ministros, que devem fornecer essas explicações. A sombra de suspeita ou denúncias de irregularidades são os responsáveis por criar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, adequada para uma investigação de uma situação específica. São também os únicos com poder para autorizar a instauração de um processo de impeachment contra o presidente da República, assim como o vice-presidente. Eles também são eleitos de forma proporcional, mas respeitando a Lei Complementar número 78 de 1993, não podem passar de 513 eleitos. O número de deputados federais representantes de cada estado varia entre 8 e 70, dependendo do tamanho da população local. Já o senador é eleito de forma direta para um mandato de 8 anos. O mandato dos senadores é de 8 anos, mas as eleições para o Senado acontecem de 4 em 4. Assim, a cada eleição, a Casa renova alternadamente 1/3 e 2/3 de suas 81 cadeiras. Em 2022, os 26 estados e Distrito Federal elegem apenas um senador por unidade federativa. Nas eleições de 2026, cada unidade federativa elegerá 2 senadores. Cada senador representa um estado da federação, ou unidade federativa, que compõe o parlamento. Este parlamento, por sua vez, é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nosso país é formado por 3 esferas federativas: a municipal, a estadual e a da União. O senador é, portanto, um agente que trabalha no poder legislativo da esfera federativa da União. No Senado, as funções podem ser legislativas, fiscalizadoras, autorizativas, julgadoras, entre inúmeras outras. Também cabe a eles a autorização de transações financeiras, como operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, além de dispor sobre limites globais e condições de operação de crédito externo e interno da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a dívida consolidada. Agora, falando sobre os governadores, é importante saber que estes são os responsáveis pela chefia do Poder Executivo Estadual. As funções dos governadores são amplas. Eles devem representar o Estado em todas as suas relações,
sejam elas jurídicas, políticas ou administrativas. Também é de sua responsabilidade que os interesses do Estado sejam defendidos junto ao presidente. O governador tem deveres também em relação à segurança pública, estando de certa forma no comando das polícias militar e civil. Há também a responsabilidade sobre infraestrutura, o que compreende a situação de estradas, portos, aeroportos, transporte intermunicipal e interestadual, por exemplo. Outro papel do governador é conquistar investimento. Para mover importantes obras, deve contar com investimentos da União ou buscar recursos com bancos, por exemplo. São também responsáveis pelo sistema prisional, devendo criar presídios para regime fechado, semiaberto e aberto. Entre suas outras funções estão o processo legislativo, o investimento em educação e administração do ensino e o investimento na saúde. E, por último, mas não menos importante, obviamente, o que faz ou deve fazer o presidente da República? O presidente da República é a autoridade máxima da política brasileira, o chefe do poder executivo do país, já que vivemos em uma república presidencialista. O presidente é eleito pelo sistema majoritário, com possibilidade de segundo turno, ou seja, para ganhar a eleição, ele precisa receber mais de 50% dos votos válidos. Se ninguém conseguir atingir essa marca no primeiro turno, os dois candidatos mais votados concorrem entre si no segundo turno. O presidente acaba acumulando as funções de chefe de governo e chefe de Estado. E sim, tem diferença. Como chefe de governo, ele é o responsável por ações e decisões do cotidiano da política brasileira, como gerir a administração federal, criar políticas públicas e programas governamentais, sugerir leis, etc. Já como chefe de Estado, o presidente é o representante máximo do país perante o mundo. É esse agente quem recebe autoridades estrangeiras e é também a ele que cabe boa parte da representação diplomática do país no exterior. Suas funções também envolvem pensar e executar políticas públicas, escolher ministros, sugerir, vetar ou sancionar projetos de lei aprovados pelo Legislativo, entre outras tarefas. Ele recebe a ajuda dos ministros para cuidar de várias temáticas de interesse nacional, como infraestrutura, defesa e relações internacionais. No artigo número 84 da Constituição Federal, algumas outras funções do presidente são elencadas, como a possibilidade de criar ou eliminar ministérios, a obrigação de escolher, nomear ou exonerar ministros de Estado, que são os responsáveis por colocar em execução as políticas do governo. O presidente também pode nomear comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica, indicar ministros do STF, Tribunais Superiores, além de presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, entre outros. Mas é claro que além dessas tarefas e missões todas, o presidente da República carrega uma simbologia muito grande. É o líder máximo do país, tendo sido escolhido pelo povo, o que faz dele a cara do país lá fora, nos outros países. É por isso que suas ações devem ser constantemente analisadas, e o plano de governo, bem como o histórico político de cada candidato, deve ser bem estudado. Esse episódio foi complicado, né? Mas vou te contar, o próximo tema já vem cercado de polêmicas. No 6º episódio da nossa jornada juntos pela política, falaremos sobre direita e esquerda. Vou estar te esperando.